Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Você assiste no canal 19 da NET ou também pelo YouTube. No final do dia ele é postado no Facebook, fica ali alojado e você a qualquer momento pode buscar ou pode assistir o programa de hoje ou mesmo programas anteriores, assunto que você quiser rever, estará lá então alojado no Facebook da TV Santa Maria. Nosso convidado de hoje, Gudi Duarte, ele que foi jogador profissional em Santa Maria, jogou em várias equipes amadoras, hoje é educador físico e trabalha com uma academia também com o pessoal aí que o acompanha no dia a dia. Nós trouxemos o Gudi porque achamos que ele é um dos exemplos de santamarienses que usaram o esporte como uma maneira de galgar a sua situação de vida e exemplo também para outros garotos que estão aí querendo praticar o esporte e pode fazer do esporte também esse trampolim para o sucesso. Gudi, tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui, obrigado pela tua presença, né? Satisfação toda minha, Tessis. Muito obrigado pelo convite, aí é sempre bom estar presente junto do amigo. Gudi, me diz uma coisa, conta pra gente aí, o telespectador, o garoto está assistindo, ou mesmo o pai que aí pensa em levar a criança para uma escolinha de futebol, né? Conta pra gente o teu começo, onde foi o teu início no futebol e qual foi a tua trajetória aí no esporte profissional depois de descobrir sobre o amador. Isso aí. Na verdade, a minha busca, né, por ser um atleta profissional de futebol começou lá com 12 anos de idade, onde eu tive a oportunidade de ir para o Grêmio Porto Alegrense, onde fiquei até os 16 anos lá, né? E aí, a partir daí, fui para outros clubes, como Goiás, Caxias, e profissionalizei muito novo, e depois retornando para Santa Maria. Então, na verdade, o caminho ele é extremamente espinhoso, assim, né? Então, quando a gente verifica um atleta jogando aí já nas telinhas, ou até mesmo no futebol interior do campeonato brasileiro, aí só vê o glamour, né? A gente não vê o caminho como um todo. Mas, com certeza, quem está muito afim, realmente tem um talento, assim, realmente quer se dedicar a se tornar um atleta profissional de futebol, com certeza, se dedicar aí e querer realmente, tem tudo para dar certo, né? Pois é, me conta pra gente assim, essa tua saída de casa, né? Porque tu vai morar, por exemplo, foi pro Grêmio, foi morar lá com outros garotos lá na concentração. Como é que é essa experiência de vida aí, Gudi? No início deve ser cruel, né? Na verdade é bem complicado, porque tu pega uma criança com 12 anos. Meus pais, eles foram excepcionais, assim, pensando em estrutura como um todo. Abriram mão, né? Abriram mão de algumas coisas, ficaram alguns períodos comigo lá em Porto Alegre. Eu morava no antigo estádio olímpico, né? Tinha uns alojamentos lá embaixo. Na caverna? Na caverna lá, né? Então a gente compartilhava lá de um quarto onde tu tinha vários colegas morando ao mesmo tempo. Mas por um lado, assim, tu tem algumas situações adversas, mas por outro também o crescimento, tanto pessoal, ele faz com que tu tenha grandes ganhos, assim, né? E com certeza, tendo o apoio dos familiares e tu sabendo realmente o que tu quer, essas situações ficam mais fáceis de serem contornadas, né? Perfeito. Dali, então, que você falou, você partiu muito cedo já para o profissional, e foi correr a bunda. Exatamente. Aí depois, quando eu saí do Grêmio ali, na época meu empresário ele era um dos donos da equipe do Gaúcho de Passo Fundo, onde o Gaúcho, na época, em 2006, fez uma ótima equipe na divisão de acesso. Na época era a segunda divisão, né? Nem era a divisão de acesso. E eu já profissionalizei lá, jogando e pegando uma bagagem bem legal com uma série de jogadores que foram referências no interior do Campeonato Gaúcho aí, né? Entre eles, Rivelino, o Tigrão, né, que jogou muito tempo aqui em Santa Maria também. Então a gente teve muitos profissionais que tiveram uma bagagem muito legal e sabiam também orientar nós, que mesmo tu tendo uma base boa, a questão da experiência, eles tinham muito mais, assim, né, já vivenciaram tudo aquilo ali. E naquela época a gente escutava muito, né, hoje em dia alguma garotada às vezes não tem muita facilidade de escutar as pessoas que já estiveram num outro momento, né? E naquela época a gente escutava muito os mais veteranos, que nem a gente chamava na época. Tu imagina, eu tinha 16 anos e tinha o Rivelino que rodou o Brasil inteiro, né? Então a gente tinha aquela satisfação de estar aprendendo muito com esses veteranos, né? Isso também facilitou um pouco o caminho depois para tu percorrer a questão do time profissional mesmo. Cada um tem uma história, né, de vida, né?
Exatamente, ali tu conseguindo estar por perto dessas pessoas, e tu escutar quais orientações que devem ser realizadas, fica um pouco mais tranquilo depois para tu confrontar algumas coisas que irão vir com o passar do tempo. Assimila tudo e tira o melhor daquele Exatamente, bolo, né? É uma experiência única, assim, né? Por isso que eu digo que o futebol profissional, além de tu ter uma experiência perante o teu próprio time, tu tem experiências pessoais fantásticas, assim. Bom, depois disso aí você veio para Santa Maria, veio primeiro para o Rio Grandense ou para o Internacional? Na verdade, quando eu saí lá do Gaúcho de Passo Fundo, daí eu rodei alguns outros clubes, entre eles o Caxias, Sim. e no Caxias surgiu a oportunidade de eu voltar por um clube grande, na verdade, que foi o Goiás. Eu fui pro Goiás lá, porém lá eu voltei para os juniores, porque eu ainda era... Ainda tinha idade de ainda tinha idade de juniores. Então fui com 16, profissionalizei com 16, então com 18 ainda tu era juniores, né? Claro. Então tive a oportunidade de voltar para um clube grande de novo, que foi... Goiás tinha uma estrutura grande de categoria de base, né? Exatamente. Sempre teve uma tradição, né? Sim, Goiás tem uma história fantástica na categoria de base, revela muitos jogadores, né? É um clube que não consegue manter os seus próprios jogadores, mas é um time que revela muito. Bastante. E aí depois sim que eu fui retornar para Santa Maria no projeto que teve do Inter SM em Membuí. Sim. Fizeram uma equipe de juniores onde conseguiram trazer vários jogadores. E naquela época o projeto ele era bancado. Na verdade nós viemos recebendo um dinheiro para se manter nos juniores, né? Então por isso que o Inter SM conseguiu fazer uma bela equipe aquela vez. Foi a base de uma equipe. Foi a base onde o Inter SM conseguiu ali naquele mesmo ano subir para a primeira divisão e depois se manter uns 2 anos bem ali na primeira divisão, né? E aí depois dali, quando eu saí do Inter SM, que eu fui para a Bósnia, né? E aí partindo da Bósnia, fiquei lá um período na Bósnia e na Croácia ali. E daí no outro ano seguinte que eu retornei para o Rio Grandense. E como é viver no exterior? É uma experiência única, jogador. uma experiência única, sim, porque tu tem algumas dificuldades e entre elas a língua. É um momento assim onde... Você tinha intérprete para acompanhar vocês ou tinha que se virar? Na verdade, no primeiro momento eu tinha um amigo meu, Miguel, aqui de Santa Maria também, que tinha uma passagem lá já por um bom tempo, então ele falava fluentemente a língua. Sim. Então tive um pouco dessa facilidade porque ele era um cara que a gente conseguia conversar e ele passar o que eu precisava, na verdade. Claro. Mas é uma experiência... O básico, pelo menos. O básico, né? E aí depois, com o passar do tempo, naturalmente tu vai compreendendo mais a língua. Principalmente a comunicação dentro de campo. E o esporte como o futebol, a comunicação dentro de campo ela é extremamente importante. Claro. Né? Pedir a bola, aquela coisa toda. Mas foi uma experiência extremamente... Entender o próprio treinador, né? Entender o próprio treinador, qual seria a ideia dele. Isso é extremamente importante, né? Me diga uma coisa aí, lá é extremamente frio também, né? A adaptação do organismo, ela demora um pouco ou é imediata, não tem problema com o atleta? Quando eu cheguei lá, eu saí nesse período do segundo turno, que na verdade na Europa seria o primeiro turno, que eles chamam, né? Sim, o início da temporada da Europa lá. Então lá na Europa, na Croácia e na Bósnia, esse período é um período que faz calor. Então eu não peguei um frio extremamente intenso em um primeiro momento. E então, aí depois fui adaptando o organismo devagarinho, assim, porque deve ser um choque tu sair e chegar logo no inverno lá, né? Sim, exatamente. Mas claro, a estrutura das equipes lá são fantásticas, né? Então tu pode estar lá pega hoje Santa Maria que estava um frio bem intenso, 0 graus, né? Então tu chega lá, todo o ambiente tem calefação, então tu passa menos dificuldade em relação à temperatura. Claro, o jogo por si só, quando é frio, realmente... o próprio material que é usado pela equipe é um material especial também, deve ser para o frio, né? Isso, são todos materiais térmicos ali, a estrutura ela é muito bem organizada, assim, para que o atleta tenha uma qualidade boa de estrutura que possa desempenhar o futebol dele sem problemas nenhum, assim, né? Aí viesse para Santa Maria de volta? Aí vim para Santa Maria, tive a oportunidade de retornar ali para o Rio Grandense, onde era mais tranquilo, assim, já tinha amizades pessoais dos próprios jogadores da cidade e fizemos ótimas campanhas no Rio Grandense. Já vem com experiência também? Isso, já vem com uma outra ideia de futebol, já vem com uma outra experiência em relação a situações que irão acontecer no decorrer tanto da competição quanto do plantel que tu sempre faz parte, assim, eu sempre fui uma liderança dentro dos grupos que eu passei. Então a gente sempre teve um papel mais importante, além de conseguir fazer a prática de um bom futebol. Claro. Então tu tinha já uma visão de ser uma referência de liderança dentro da tua própria equipe, assim, né? Que
acho que todo mundo que Ali, participa... ali tu já passava a ser a pessoa a quem eles se guiavam. Exatamente, tu tinha passava a ser aqueles que passavam experiência antes, agora tu exatamente, é isso aí, eu passei de um outro nível, que na verdade eu não era mais um rapaz que estava iniciando um futebol profissional. Mas alguém que tinha que ser um espelho para os outros que estavam começando, exatamente, até mesmo para colegas bem experientes, assim, que tinham alguma dificuldade em relação a algumas situações de grupo mesmo, a gente conseguia dar uma tranquilidade, uma confiança para que a gente conseguisse sempre ali no Rio Grandense fazer ótimas campanhas ali, né? Perfeito. E ao mesmo tempo também tu começou a pensar na tua vida particular, aí tu foi se dedicar também a fazer um curso? Logo que eu voltei para Santa Maria, um dos meus objetivos era voltar a estudar, assim. Eu sempre pensei na minha vida como um profissional do futebol, que em um determinado momento isso ia terminar. Tinha um limite, né? Isso, tem um limite. Eu sou um cara que eu me cuido muito, assim, eu nunca utilizei bebida alcoólica, sou um cara que me cuida até hoje, mas eu sabia que em um determinado momento a tua condição física não seria mais apropriada para tu desempenhar a mesma qualidade que tu desempenhava enquanto tu é mais jovem. O corpo humano vai até uma idade que tu pode exigir. Exatamente. A competitividade é uma coisa, né? É um ritmo diferente. Exatamente, é um ritmo totalmente diferente. Então, quando eu pensei em algo nesse sentido, eu falei, eu tenho que buscar uma área onde eu também consiga me sentir um cara bem sucedido em algo que eu vou fazer. E deu uma sequência. E dei uma sequência. Então, consegui ali mesmo jogando, eu consegui começar a fazer a minha graduação de Educação Física. Perfeito. E aí, depois, com o passar do tempo ali, eu fui levando as duas coisas ao mesmo tempo, até realmente eu consegui ali ter a certeza que era o momento de eu terminar com a minha carreira como profissional e me dedicar somente à parte do profissional de educação física, né? E me diz uma coisa, nessa tua passagem, digamos, de uma etapa para outra da tua vida, tu não pensou, como muito ex-boleiro pensa, em ser treinador? Não passou pela tua cabeça? Na verdade, até quando eu entrei na faculdade, a primeira pergunta que o pessoal me fazia, tu está fazendo educação física porque tu quer trabalhar depois como preparador físico, ou treinador. E eu falei, gente, eu acredito que o meu ciclo em relação ao futebol, ele se termina. Eu sou muito grato por todas as experiências que o futebol me trouxe. Entre elas, também a prática de exercícios. Porque quando eu entrei na faculdade, muitas coisas práticas que a faculdade ia me apresentando, eu já tinha um conhecimento. Claro. Então, para mim, foi muito mais fácil buscar mais a parte teórica, entender por que eu fazia determinados exercícios e as respostas fisiológicas e uma série de coisas. Ficou mais fácil de compreender porque eu já tinha aquela parte prática com o esporte. Uma outra coisa que eu sou muito grato ao futebol é a relação de pessoas. Então, todo o plantel que tu chegava, eram sempre 30 pessoas diferentes. Sempre sem portas abertas também. Exatamente. Né? E aí, em relação a isso, tu conseguiu fazer amizades e tudo isso depois na tua vida pós-futebol, ela facilita muito, né? É de um alto valor, claro, com certeza. E o importante de tudo, né, é onde tu passar, deixar a porta aberta, né? Deixar sempre um local para te retornar, deixar um ciclo de amizade. Tem alguns que, infelizmente, cada vez que passo, fecha uma porta, né? Não dão uma sequência realmente, como você disse, de relacionamento aberto, relacionamento legal assim com outros companheiros. No teu caso foi de realmente um atleta exemplar e ser humano exemplar, por isso essa relação que tu tens até hoje, tu é bem quisto pelos dois clubes da cidade. Exatamente, eu consigo ter uma relação direta tanto com o Inter SM quanto o Rio Grandense, assim. Eu comecei no Inter SM ali, profissionalmente, fizemos ótimas campanhas, depois fui para o Rio Grandense também, a gente fez ótimas campanhas, mas sempre respeitando tanto uma agremiação quanto a outra. Claro. Até mesmo a lesão que eu tive no Rio Nau ali também foi uma situação que aconteceu porque deveria ter acontecido. E até hoje, assim, até quando a gente vai nos estádios e vai prestigiar os times, eu vou prestigiar os dois lados ali, vou nos jogos do Inter SM, quando o Rio Grande estava na ativa também ia torcer para os dois ali, porque eu tenho um carinho imenso pelos dois, assim, claro. Né? Não só por ser santamariense, mas por conhecer todo o trabalho que o pessoal realmente batalha para estar com um clube de portas abertas, né? Então a gente que viveu esse mundo sabe que fazer futebol no interior não é tarefa simples. Então a gente valoriza muito esse pessoal que ainda consegue realmente, como diz outro ali, remangar as mangas e seguir nessa batalha, né? É um malabarismo, sem dúvida. Me diz uma coisa, na tua experiência como boleiro, essa pandemia, essa parada que deu aí com o atleta profissional,
não vamos falar nos grandes clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, que tem uma outra estrutura. Mas no interior, que não tem estrutura quase nenhuma, né? O jogador quase tem que se virar praticamente sozinho. Tu acha que traz algum prejuízo para esse pessoal? Trouxe algum prejuízo? Agora foi liberado, acabou de ser liberado, né? Para inclusive a Inter Santa Maria começar seus treinamentos, poder inclusive fazer jogos oficiais nos seus estádios. O retorno agora, essa parada vai prejudicar a carreira desses atletas? A perda da condição física ela é inevitável, né? Então tu pega aí, os atletas já estão no período de treino de praticamente 6 meses. Pois é, não é 30 dias de férias, não é como tu terminar o ano, passa 30 dias e voltar. Exato. Então assim, mesmo que alguns tenham uma compreensão ou se realmente se dedicaram muito nesses 6 meses de treinamento, o treinamento orientado ele é extremamente diferente. Então tu pega uma preparação física de futebol, ele tem todo um controle em relação ao que a gente vai fazer no primeiro momento, aquele atleta que pode receber uma carga, outro que não pode e que tem que receber menos. Então tu pega um período de 6 meses, com certeza esses atletas irão começar do zero. Praticamente no zero. Assim. Pois é, e aí vai ter 20, 30 dias para se preparar, porque o campeonato, se for começar, tem que começar logo, só não termina, né? Exato, vai ser um desafio enorme para os guris ali que vão trabalhar na preparação física que eu conheço pessoalmente no Inter SM ali, mas com certeza o Inter SM está bem estruturado em relação a esses profissionais, eles têm um conhecimento muito legal e vão saber dar uma dosagem de legal para os gurizes, porque o que vai acontecer? O índice de lesão ele pode ser aumentado, é inevitável assim. Se a gente pega uma estrutura como o Inter de Porto Alegre, Grêmio, já tem atleta sendo Não, agora poupado. Mesmo o Diego Souza, que foi poupado, não adiantou, deu lesão muscular, lesão. Né? É. Então, tu imagina uns clubes do interior que realmente estão há 6 meses parados, fora também algumas outras consequências que a gente não consegue mensurar, né? Entre elas, será que esses atletas conseguiram ter rendimentos financeiros para se manter também? Se fizeram a alimentação adequada, se fizeram o trabalho adequado. Exatamente. Então, a própria mente, né? A própria estabilidade emocional. Isso, a estabilidade emocional. A grande maioria dos atletas tem familiares que precisam daquele rendimento para se manter uma vida legal, assim, né? Vivem realmente do esporte. Então, assim, torço muito que o pessoal retorne de maneira tranquila, assim, que tenha o mínimo de lesão possível, porque realmente vai ser uma batalha bem complicada, assim, tu conseguir fazer com que esse pessoal entre num nível de treinamento adequado para a competição, né? Legal. Budi, hoje tu já estás numa área de empresarial, tu és empresário hoje, né? Estás com uma estrutura para uma academia, né? Quando eu larguei o futebol, a minha sogra, ela tinha, na verdade, um espaço de pilates. Eu entrei com ela na parceria ali, no primeiro momento eu estava trabalhando junto com ela, e aí depois eu comecei a inserir outros tipos de treinamento, até eu e minha esposa propor uma parceria, né? Então hoje nós 3 somos parceiros, nosso espaço é o Estúdio N Pilates e Fitness. Onde é que fica? Hoje a gente está localizado ali na Riachuelo, quase ao lado do Mercado Rede Super ali. E estamos da Receita Federal por ali. Exato, quase isso, naquela região da Receita Federal ali, e estamos com uma estrutura de treinamento físico lá, onde englobam pilates aparelhos, pilates solo, treinamento físico personalizado, treinamento de força. Então, o nosso espaço ele realmente trabalha com o treinamento de acordo com o objetivo de cada pessoa. Chegou lá uma pessoa diabetes, um hipertenso, então nós temos profissionais para orientar o treinamento para que isso realmente traga benefícios para a pessoa. Então, nós hoje trabalhamos bastante, graças a Deus, assim, né? Mesmo com a pandemia ali, nós ficamos 40 dias parados, a gente conseguiu manter a empresa, graças a Deus, de portas abertas, né? Teve muitas pessoas que foi inevitável, que tiveram que fechar ali, e isso é uma tristeza imensa para todos nós, assim, porque são colegas de profissão, assim. E nós, graças a Deus, conseguimos manter o nosso espaço aberto e estamos ali proporcionando vários tipos de treinamento físico para que a gente consiga, através do exercício físico, promover saúde para as pessoas. Principalmente numa situação como a que nós estamos passando, é extremamente necessário ter alguma atividade, né? Exatamente. Até por causa da mente, até para deixar a mente
Tranquilo. A gente não sabe ainda o tamanho do problema que a gente vai encontrar pós-pandemia, né? A gente já está encontrando vários aí que eles são... Isso é uma parte do problema que nós vamos ter. Exatamente. Então a gente tem que se preparar e a preparação ela está em primeiro plano sempre a tua saúde. Porque a gente estando com saúde, o restante tu consegue ir organizando, né? E aí o exercício hoje ele é extremamente essencial para tu manter ou melhorar a tua qualidade de vida, né? E nós estamos conseguindo oferecer esse tipo de serviço. Se o pessoal quiser maiores informações, pode ser pela rede social? Isso, tem o nosso Instagram ali, né? @Estúdio N Pilates e Fitness, temos o nosso Facebook ali também, tem o meu Instagram pessoal, Gude Duarte ali, não tem erro, é só botar. Contatos, se quiser. Isso, pode chamar ali no direct, pode me pedir meu WhatsApp ali que a gente vai ter um contato direto. Legal, então fica aí, né, a dica, vamos procurar o Gude aí fazer um trabalho especial, porque nesse momento é muito importante, principalmente para nos mantermos estáveis, que temos muita barra pela frente para a gente enfrentar aí, né? Muito obrigado, Gude, né? Parabéns pela tua trajetória até agora e esperamos que continues com essa trilha de sucesso aí. A gente conte com a gente quando precisar qualquer promoção ou divulgação, a gente está à tua disposição. Certo, eu agradeço sempre o convite do amigo Tessis aí, né? Que foi um amigo que a gente fez através do futebol, né, Tessis? Acredito que tu me conhece desde menininho lá, né? Conseguiu acompanhar minha trajetória aí, fico feliz de fazer parte do teu nicho de amizade aí, sou muito grato, sempre quando tu me convidar estarei à disposição. Legal, vamos lá, vamos conversar mais vezes. E nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, desejo uma boa semana, amanhã estamos de volta ao meio-dia.